coube, né, a obrigação de começar o ciclo, e a gente optou por um primeiro momento por falar por patologias que são as mais comuns que a gente acaba lidando, e dentro da minha realidade da cirurgia do joelho, a patologia mais comum que eu trato, milhares não, mas pelo menos mais de 1 milhar de casos operados e de rotina, são as lesões do ligamento cruzado anterior. São aquelas que provavelmente mais cruzam na realidade também de vocês fisioterapeutas que trabalham com a cirurgia do joelho, que têm acesso aos meus pacientes e de outros colegas. E é uma realidade, e nós vamos tentar entender por que dessa lesão, quais os mecanismos, certo? E por que a indicação de cirurgia e por que isso deve acontecer como um cuidado paliativo de complicações que essa lesão causa ao se estabelecer de forma crônica numa articulação, certo? E aí a gente vai começar a tentar entender um pouquinho da anatomia do joelho. De maneira grosseira, né, a gente sabe que são os ligamentos colaterais, colateral medial, colateral lateral, e os 2 ligamentos cruzados que são chamados o pivô central do joelho. A anatomia do joelho hoje ela não está assim estabelecida de forma tão simples, né? Estudos do Dr. Laprade, estudos do Dr. Fu de Pittsburgh, esses caras determinaram composições melhores, principalmente nas coisas que se relacionam a complexo medial e a complexo lateral. Tem várias estruturas envolvidas na estabilidade desses componentes. Não vou entrar hoje nisso, isso talvez fique para outros encontros que a gente possa conversar. A ideia hoje é falar um pouquinho de forma rápida sobre a lesão isolada do cruzado anterior, que acaba sendo a lesão mais comum que a gente encontra de rotina e que vocês acabam reabilitando. Volta e meia, a gente entrega algumas surpresinhas maiores e coisas mais complicadas para reabilitar, que é o que acontece. Então, a importância do pivô central, a gente vai entender pela biomecânica que eles são estabilizadores dos movimentos articulares do joelho, de translação anterior e posterior, e movimentos de rotação. Principalmente e essencialmente o LCP, que é muito mais forte, muito mais raro de ter uma lesão, mas o cruzado anterior com aqueles mecanismos de rotina. Aqui, de novo, um pouco da ideia começar a entender a relação de uma superfície que é incongruente por si. É uma superfície que ela é côncava e se relaciona com um planalto reto. E aí a função dos meniscos, junto com os ligamentos do pivô central, de estabilizar essa articulação, né? O menisco, ele tem uma relação íntima para nós, cirurgiões, que vamos fazer a cirurgia no sentido de ele nos nortear o que a gente chama de footprint, né, que é o local de pegada, de inserção dos ligamentos, que são as referências anatômicas na reconstrução, mas eles são estruturas de amortecimento e adaptação. Quando eu tenho uma lesão de ligamento associada a uma lesão crônica, por exemplo, a uma lesão de menisco, ou a uma meniscectomia prévia, os movimentos de translação e de instabilidade aumentam pela ausência do menisco. Então, aí a importância dele nessa situação, certo? Aqui, uma visão superior, onde a gente acaba vendo a relação direta do menisco, aqui o medial, aqui o lateral, e esses detalhes que são os ligamentos meniscotibiais que acabam inserindo esse menisco no osso, e eles têm relação íntima com o cruzado anterior e com o cruzado posterior, e eles nos dão essas referências anatômicas que eu vou mostrar depois em algumas fotos para vocês. Então, essas questões milimétricas, elas foram estudadas principalmente nos últimos anos, numa transição de técnica cirúrgica das chamadas técnicas isométricas para as técnicas anatômicas que a gente hoje aplica normalmente. Aqui, uma visão de um cadáver praticamente imaturo, isso é uma foto bem antiga do Dr. Fu,
que foi através do seu centro de biomecânica lá em Pittsburgh, que é uma das grandes referências hoje de estudo de biomecânica da ortopedia, mostrando que o LCA, assim como o LCP também, eles são formados anatomicamente por duas bandas. Uma banda chamada anteromedial e uma banda póstero, porque ela tem uma inserção posterior, certo? A gente está aqui na parte anterior do joelho, e uma inserção mais lateral, enquanto eu tenho aqui uma inserção mais medial. Certo? O LCA, então, basicamente, ele é formado por duas bandas. O Dr. Fu, esse que eu falei, ele, durante muitos anos, ele ainda defende, eu acabei de ver algumas palestras dele lá no Congresso Mundial em Cancún de joelho, ele ainda defende a reconstrução anatômica com duas bandas do ligamento. Nós temos uma série de trabalhos que não demonstraram diferença de estabilidade rotacional ou de translação anterior entre as técnicas de única banda, que eu vou mostrar o que eu faço, para as técnicas de dupla banda. Praticamente pouquíssimas pessoas no mundo continuam fazendo essa técnica. Ele, Dr. Fu, foi o cara que lançou basicamente a teoria da reconstrução anatômica. E aqui a gente começa a falar de biomecânica. E qualquer um que tiver aqui, que trabalha com fisioterapia, com educação física, e nós médicos e estudantes, a nossa fisiologia, a nossa melhor maneira de entender o que a gente faz é pela biomecânica. Nós, ortopedistas, nos últimos anos, a gente teve que aprender muito com o que os fisioterapeutas fizeram nos últimos 15, 20 anos de estudo de biomecânica. Eu sempre digo isso e bato muito na tecla que o ortopedista, de maneira geral, ele tem uma mania, 3 manias muito feias, que é conversar com o paciente parado, examinar o paciente deitado e pegar um exame, seja de raio-x ou de ressonância, que o paciente é estático. Isso não me permite ter noção nenhuma da mobilidade do paciente, dos déficits que ele possa ter em relação à sua mobilidade. E aqui a gente começa a entender os planos, e para isso a gente precisa ter alguns entendimentos em relação às articulações. Nós temos articulações do nosso organismo que elas se alteram no sentido de articulações de mobilidade e articulações de estabilidade. As articulações de mobilidade são aquelas que me dão um padrão de movimento tridimensional. Quadril, tornozelo. E as articulações de estabilidade, joelho, lombar, certo? Começa a entender que em algumas articulações me permite um movimento mais uniplanar, enquanto outras articulações se permite uma tridimensionalidade de movimento, e a gente precisa entender esses planos para conseguir entender o porquê das coisas que a gente vai ver adiante. Isso é importantíssimo que a gente entenda. E isso, isso vai estar incluído lá no meu processo de reabilitação e como eu converso com vocês do que eu peço, do que eu não peço nas transições, da fase do início da recuperação para as transições. E aqui a gente começa a entender a biomecânica do joelho e tudo que está envolvido nessa articulação. A gente sabe que tanto flexão quanto extensão são maneiras mais simples de a gente entender o movimento da articulação, mas no joelho a gente tem um grande problema, que é isso aqui, que a gente precisa compreender, que é a noção de rolamento do joelho, o rollback que se chama, certo? Isso altera o ponto de carga da minha articulação na medida que eu tenho mais flexão ou não da minha articulação. Quando eu tenho um movimento, por exemplo, num agachamento, na medida que eu aumento a minha flexão com carga sobre esse joelho tende a se posteriorizar. Se essa carga tende a se posteriorizar, quem é que vai defender o meu joelho no processo de posteriorização? O menisco, aquele menisco que faz a congruência anatômica. Por isso que ele é um fator de proteção dessas situações. Certo?
E os ligamentos cruzados que a gente está falando, eles têm relação na prevenção desses deslocamentos de anterior, deslizamento anterior e deslizamento posterior. A ausência do ligamento cruzado anterior, ele vai aumentar a translação anterior da tíbia. E isso, o que vai fazer mecanicamente, biomecanicamente nesse joelho? Vai aumentar a sobrecarga do meu menisco medial, especialmente na região do corno posterior. A literatura referencia que 100% dos pacientes com lesão ligamentar crônica do LCA vão ter lesão do menisco medial em 5 a 10 anos. Ou seja, o Dr. Laprade acabou de lançar um trabalho no início do ano, uma releitura de vários, demonstrando que em 10 anos, pacientes com instabilidade do cruzado anterior apresentam sinais precoces de artrose. Aumenta o nível de lesão de cartilagem e lesão meniscal. Qualquer lesão meniscal ela é preditora de uma lesão de cartilagem por aumento da sobrecarga articular. Então, a gente está entendendo os porquês da indicação cirúrgica nesse momento. E aí a gente vai dar uma olhadinha rapidinho nesse vídeo que mostra como esse joelho trabalha anatomicamente. Certo? As questões de como a articulação já vai aparecer um pouquinho melhor. A relação dos ligamentos, no movimento de flexão, as duas bandas elas giram entre si. Certo? O cruzado anterior está lá e o cruzado posterior está aqui. Ele também é feito de duas bandas, assim como o cruzado anterior. A gente conseguiu observar que as bandas elas têm um eixo onde elas tornam entre si. Lembrando que nesse vídeo a gente tirou o menisco, né? Esse menisco não está ali para a gente entender a carga que é aplicada sobre ele. Mas, de novo, como nesse movimento, essa crista aqui, para tratamento cirúrgico, ela é super importante para nós. Ela é chamada de a crista do residente, porque aqueles pacientes que vocês pegam que tem um flexo fixo, há um erro de posicionamento do túnel femoral e o cirurgião inexperiente faz acima da crista do residente. Isso vai causar que, nesse movimento de extensão completa, há um impacto do enxerto contra o teto do intercôndilo. Então, esse é um equívoco de técnica muito comum na cirurgia de ligamento cruzado anterior, que a gente acaba vendo muitas vezes. Então, essa relação anatômica, eu vou pular porque aqui entra num sentido patelar, certo? E aqui a gente vai começar a entender a lesão de ligamento. Clay Thompson, semana passada. Dói. Quem já rompeu o cruzado? Muito obrigado, eu também. Dói, sai lagramazinha do canto do olho, quando é assim, de alta energia. E aqui a importância de entender isso. No replay, nós vamos ver o movimento clássico da lesão do cruzado anterior. Já vai entrar o replay, só um pouquinho. O desespero da torcida é o mesmo de quem sofre a lesão. Certo? No replay, em câmera lenta, a gente vai ter a oportunidade de ver. E aí a gente começa a graduar as lesões que vão acontecer no joelho. Tudo, né? Na ortopedia, o trauma tem relação com a energia do trauma, com a quantidade de carga de cisalhamento aplicada nesse joelho. Olha a diferença de um cara desse tamanho pulando dessa altura para cair numa perna só e cisalhar. Olha o movimento. Foi. Entendeu? Tem um outro ângulo que aumenta mais a questão do valgo dinâmico, que é o que a gente está vendo aí, que a gente vai trabalhar. Ó, essa imagem. Foi. Entendeu? Então, esse é o famoso valgo dinâmico que a gente trabalha tanto para prevenir isso. Que é aquela questão de que as pessoas que são educadores físicos e aqui trabalham, ficam mandando os pacientes na hora do agachamento, mantém o joelhinho aberto, abre o joelho, vai trabalhar as questões. Em função disso que está acontecendo, que é a questão, você precisa, para prevenir isso, ter, além do core abdominal, que eu nem vou entrar na questão, que é o centro gerador de força, mas você precisa, no mecanismo de prevenção do joelho, trabalhar rotadores de quadril, alongar adutores,
trabalhar cadeias anterior e posterior da coxa, tudo isso para prevenir que o paciente... É óbvio que o Klay Thompson é um cara super preparado e é um atleta de ponta, certo? Assim como o outro atleta que nós vamos ver, que é mais musculoso ainda que esse cara. Só que esses caras estão jogando num nível de energia que é óbvio que uma hora pode vir a falhar. Tem atletas que passam uma vida sem lesão, porém, pode acontecer para todo mundo. Então, essa questão do valgo dinâmico ela é super importante. Geralmente, 70%, 80%, até mais das lesões de ligamento cruzado anterior, elas acontecem nesse movimento de geno-valgo, de rotação externa do fêmur em relação à tíbia, que é o que a gente está vendo aqui. Sempre lembrando que a gente fala do valgo e do varo em relação a uma linha média do corpo, certo? Uma linha média anatômica. E aí a gente tem um momento de adução, que é outro conceito que a gente vai trabalhar, que é o momento adutor, que é como a carga se aplica na articulação, e um movimento de abdução de joelho seguido de rotação externa. A eversão do tornozelo também pode estar envolvido nessa sequência, e isso também envolve lesões ligamentares de tornozelo que podem estar associadas. Então, esse conceito aqui é o que fez a FIFA criar o protocolo FIFA 11+, certo? Provavelmente de conhecimento de todos. Aí, ó, menos energia envolvida. Nós temos um próximo replay que vai mostrar o momento que o joelho subluxa. Ó, esse cara não chorou, não rodou no chão. A energia do trauma é diferente. Talvez ele tenha menos lesões associadas, menos caráter não é essa imagem ainda. De achados, ó, sentiu o estalo, mas tem essa imagem, ó, por favor, prestem atenção. A hora que botar, tum, viu? Subluxou o joelho. Esse é o movimento que a gente simula lá no pivot shift que a gente vai ver. Então, esse é um trauma com menos energia do que o Klay Thompson com 2 metros e tanto de altura caindo sobre o próprio joelho. E aí, a gente vai entender que essa energia do trauma é que leva às lesões associadas. E aí, a famosa, talvez a foto mais famosa que um fotógrafo fez de uma entorse de joelho. Esse é o Maicon Leite, que chegou a jogar no Figueirense um tempo atrás, ele já tentou rodar. É óbvio que uma lesão dessa tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que a van filosofia pode explicar, né, professor Robson? Entendeu? Esse cara foi operado, teve lesões graves e coisas associadas, não foi só o cruzado anterior. Mas aqui a gente começa a entender coisas que eu, Marinho, penso que nós todos devemos conversar com o nosso paciente, que é entender o mecanismo do trauma, e a anamnese desse paciente vai vir com uma história de entorse, de um estalido, de dor e de uma sensação de instabilidade que ele fica a seguir, certo? Essa é a história do ligamento cruzado anterior. E eu sempre falo isso para os meus alunos que são lá da pós de traumato ortopédica, sabem que eu falo isso. Vocês têm sim que examinar os pacientes e repetir várias vezes esses testes físicos para que possam criar conceitos e noção do que está acontecendo. Isso é importante. E aqui nós temos os 3 grandes testes que a gente usa para avaliar ligamento cruzado anterior do joelho. O teste de Lachman, estabilização do fêmur, anteriorização da tíbia com o joelho a 30 graus. O teste da gaveta anterior, com apoio sobre o pé em 90 graus, anteriorizando essa tíbia. É importante que esse exame seja feito sempre de forma bilateral, para vocês treinarem e saberem ter uma noção, porque, às vezes, joelhos muito constritos, eles acabam tendo uma falsa sensação de que está estável, eles têm o que a gente chama de parada mole, eles têm pequenos detalhes no exame físico que nos faz identificar. E, por último, o teste do pivot shift, que eu estava falando antes, que é a manobra que a gente simula a subluxação do joelho, como a gente viu naquele vídeo.
É um teste bem mais difícil de fazer e doloroso para o paciente. Eu não costumo fazer no consultório, porque gera dor e é desconfortável. Eu costumo testar isso no centro cirúrgico com um paciente anestesiado, porque esse teste hoje ele padroniza, ele está sendo usado como uma padronização das reconstruções associadas do ligamento anterolateral, que é um ligamento que vem sendo estudado nos últimos anos, e o pivot shift, quando ele é explosivo, há uma certa indicação de fazer a reconstrução do ligamento anterolateral. Eu costumo fazer o ligamento anterolateral sempre nos casos de revisão. De forma primária, eu ainda não fiz nenhum caso. Isso é um limite que está sendo estudado, se discutiu bastante isso lá no México agora, mas eu tenho alguns casos de anterolateral e o pivot shift ele é um padrão. Às vezes, algumas decisões cirúrgicas a gente toma no centro cirúrgico. Tem que estar preparado para isso, né? No sentido técnico e de material. Tem que estar preparado para aquilo que tu está disposto a fazer no momento cirúrgico. E aí o exame complementar mais famoso, a ressonância. Isso é paciente meu, operado semana passada, que vocês vão ver aqui hoje. A gente aqui... É importante que se entenda aqui os ligamentos íntegros, certo? Desculpa, perdão. Os meniscos íntegros. Aqui a gente vê um borramento e vê uma lesão do cruzado anterior. Aqui a gente vê a lesão do cruzado anterior também. Apesar de ver só parte do posterior, é preciso que se entenda que as ressonâncias, elas são cortes lineares, certo? E os cruzados, eles não são lineares. Então, quando a gente vê uma ressonância, apesar de eu ter catado só um fragmento de imagem, para eu ter uma confirmação de lesão diagnóstica, eu tenho que ter pelo menos 3 quadros de ressonância sem o ligamento cruzado na sua extensão. Tem que observar ele, porque ele é oblíquo, ele é oblíquo na articulação, como a gente viu lá na primeira imagem anatômica. Então, isso aqui não significa uma lesão de cruzado posterior, é só apenas que ele não foi pego em toda a sua integridade na lesão. Mas essa aula serve para desmistificar algumas coisas que o cruzado não é tão simples, que a gente vem estudando bastante. Para mim, ou para qualquer outro cirurgião, basta essa ressonância para operar um joelho? Não basta. O cirurgião que leva de joelho, que leva um paciente para a cirurgia baseado só numa ressonância, ele pode estar cometendo um equívoco muito grande, porque ele não vai estar buscando entender de novo a biomecânica do paciente. É preciso que quando a gente avalie joelho, e tornozelo, e quadril, e o esqueleto axial, que a gente precisa entender essas coisas. Essa questão do alinhamento do membro inferior e do eixo de descarregamento de peso do membro. Certo? Porque isso está envolvido, é o momento adutor que eu falei para vocês. A gente tem normalmente no joelho, mesmo em mulheres que têm uma tendência a ter um joelho valgo um pouco mais proeminente, isso envolve outros problemas da instabilidade da relação da articulação fêmuro-patelar. A gente sabe que a mulher tem um valgo mais dentro do padrão fisiológico, um joelho mais valgo do que qualquer homem, em função de alteração óssea da bacia, certo? A mulher tem uma bacia mais larga, foi um desenvolvimento no momento que nos tornamos bípedes, e isso foi para que houvesse um encaixe na decídua do bebê, que a cabeça pudesse caber para que a gente pudesse parir. Isso aumenta o ângulo de valgismo no joelho, chamado ângulo Q, mas isso não altera o descarregamento de peso na articulação. Normalmente, todos nós temos uma linha de carga que passa no compartimento medial do joelho. De acordo com o momento adutor, essa linha de carga pode aumentar ou não. E aí começam as avaliações mecânicas para a gente compreender por que algumas
se tu não equilibrar esse alinhamento mecânico, tu pode perder a tua reconstrução, a tua indicação cirúrgica. Opa. Isso aqui é um raio-x panorâmico e isso é um raio-x com carga, certo? Com detalhe e com olhando, a gente pode olhar que tem uma diminuição do espaço do compartimento medial e uma abertura do compartimento lateral. E no eixo panorâmico, a gente observa que tem o que se chama de varo assimétrico. Se eu pensar numa reconstrução de ligamento num joelho como esse, sem estar atento a esse osso, vai haver uma falha desse ligamento em poucos anos. É preciso, e hoje a indicação de tu entender as alterações de eixo e de biomecânica do joelho antes de pensar na reconstrução do ligamento. Senão, é um equívoco. Esse é um atleta, ex-atleta praticamente, com 4 ou 5 cirurgias no joelho prévias, eu nem lembro quantas, que chegou para eu avaliar com uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Eu fiz a análise de eixo dele e a gente consegue ver claro e evidente aqui, ó, uma diminuição de espaço. Aqui tem uma lesão condral, ó. Aqui tem que ter olho treinado para observar essas coisas, mas aqui a gente tem uma lesão condral. A chance de um cara desse, na 4ª, 5ª cirurgia, atleta, de ter uma menissectomia era grande, era o que ele tinha, e a gente tem uma abertura do compartimento lateral. Ou seja, o meu momento adutor aqui, a minha carga no compartimento medial, ela é muito elevada. Não adianta eu pensar em fazer um ligamento desse cara se eu não corrigir isso. Ele vai continuar rompendo isso de novo. E aqui a gente vê no raio-x panorâmico o varo assimétrico de novo. Um eixo de carga saindo da articulação. E isso me permite pensar que eu preciso mexer em osso, que eu preciso alinhar o eixo mecânico. É muito paciente que acontece isso? Não, não é muito paciente. Mas se eu não fizer isso, se eu não buscar essa compreensão antes da cirurgia, eu posso estar cometendo um erro grosseiro. Por quê? Porque esse momento adutor, essa descarga de peso, que é esse pontinho vermelho que está desenhado aqui, na medida que eu tenho esse rolamento, ele se posterioriza, certo? Sem o ligamento cruzado anterior, esse ponto de carga se posterioriza junto, vai aumentar a sobrecarga do menisco, como eu já falei, e vai aumentar a sobrecarga na superfície da articulação, da cartilagem, e que vai desenvolver os fatores predisponentes para uma artrose. Paciente com 20 anos, 25 anos, que tem uma lesão de cruzado há 10 anos, com 35, 40, ele começa a desenvolver o que se chama de duplo varo, que é aquele que a gente viu ali anteriormente, e pode evoluir com 50 anos, que são muitos casos que a gente tem no consultório, com pacientes com triplo varo e flambagem. Aqueles casos que o joelho escapa na deambulação, porque ele perdeu os componentes esses de estabilidade articular, esse eixo está há anos fora do prumo dele, digamos assim, e isso veio se desenvolvendo dessa maneira. Então, a importância de entender isso antes de olhar só para uma ressonância e querer operar o paciente por uma lesão de ligamento. Pior ainda, não é nem o conceito da aula, a gente falar de que é só um menisquinho. Eu vou operar isso porque é só um menisquinho, sem compreender essas questões biomecânicas, que é nessa tecla que eu estou batendo, aqui da compreensão de entender isso para se fazer uma cirurgia, para entender quais os resultados tu vai ter no futuro. E aí a gente começa a falar, por causa daqueles motivos, por que a indicação de cirurgia? Por que eu tenho que operar um ligamento cruzado anterior, mesmo às vezes em pacientes que não são de alta atividade física, que não têm uma alta demanda? O paciente tem espaço para esse paciente se adaptar sem a cirurgia de ligamento? Tem espaço. Só que tem que ter muito trabalho daqueles fatores de prevenção do valgo dinâmico, rotadores, estabilidade articular, para que ele possa se adaptar a atividades basicamente uniplanares, né? Correr em linha reta, bicicleta,
até o elíptico, que não considero ser de muito benefício, mas atividades uniplanares, esse paciente pode se adaptar. Agora, se ele quiser voltar para um nível de atividade física, onde a rotação sobre o eixo e sobre o componente de pivô central dele for necessário, esse joelho vai falhar novamente. E isso é o que a gente viu muitos e muitos anos na história do futebol, com jogadores da década de 70 e 80 que passavam vivendo, torcendo o joelho de rotina, porque viviam com essas instabilidades e hoje têm artroses graves, muitos aí com muita dificuldade, com idade precoce. A escolha do enxerto é uma questão de cirurgião, porém a gente tem algumas opções. Hoje utilizado mais de rotina os tendões flexores, basicamente o semitendino e o grácil, tendão patelar, que já foi a escolha ouro das reconstruções de ligamento, hoje caiu um pouco, apesar não tem nada de ruim com o patelar. O que melhorou com os flexores foi o nível da cirurgia artroscópica, a menor agressão à articulação e a melhora da mobilidade e a melhora da reabilitação do paciente. O patelar continua sendo um grande enxerto, ele tem indicação, em alguns casos, tem muitos cirurgiões que ainda, por causa da integração da questão osso-tendão-osso, que é o BTB, da melhor integração do tendão patelar, muitos cirurgiões defendem que em atletas profissionais deva ser optado por primeira opção o tendão patelar. Isso é uma questão muito pessoal. Índices de reruptura de ligamento de tendão patelar variam entre 5% e 7%, e de tendões flexores variam entre 10% a 12% nos trabalhos feitos ao longo dos anos. Então, isso é uma questão muito pessoal. O tendão quadricipital também é uma escolha, minha primeira escolha sempre nas reconstruções do ligamento cruzado posterior, mas não é minha escolha nem nas revisões de ligamento cruzado anterior. Eu prefiro jogar com os meus flexores e com os patelares nas minhas primárias e nas minhas revisões. Minha primeira opção de escolha é sempre os tendões flexores. E uma realidade que não é nossa aqui na província, que é o haloenxerto ou os enxertos de banco de tecido. É uma realidade muito grande no exterior, especialmente nos Estados Unidos, eles têm amplamente isso disponível na realidade deles. No Brasil, a gente tem esparsos bancos de tecido, 4 ou 5 pelo país. O primeiro deles, em Passo Fundo, onde eu fiz a minha residência, eu tive contato com como se faz esses enxertos, mas infelizmente a gente ainda tem, nós estamos tentando modular a possibilidade de nós virmos a usar isso num futuro aqui, com o aumento da complexidade das nossas cirurgias. Então isso é uma questão de opção do cirurgião. O que eu faço? Eu vou entrar agora de maneira rápida no que eu faço para a gente discutir rapidamente depois algumas coisas. Esse é o mesmo tendão em 3 ideias. O que eu faço? Isso é um tendão, os tendões flexores preparados de forma quádrupla, o semitendino e o grácil solidarizados nos seus extremos. Esse é o enxerto que eu usava até 1 ano atrás. Trabalhava com enxerto quádruplo direto nas minhas reconstruções. Essa aqui é uma técnica de preparo do enxerto desenvolvido pelo Dr. Charles Brown. Não é a banda, é o Dr. Charles Brown, que é um cirurgião que tem uma das referências hoje mundial na cirurgia do joelho, de maneira mundial. E ele desenvolveu essa questão do preparo dos enxertos de maneira sextupla ou quíntupla, quando não permite com que a gente se solidarize os enxertos. Então, hoje, já faz praticamente 1 ano, eu tenho usado essa técnica de preparo. Para quê? Para engrossar um pouquinho o meu enxerto e melhorar e diminuir o possível índice de reruptura. Isso aumenta o enxerto. Aqui, apesar de... aqui é ele, no momento que a gente está preparando ele, colocando o endobottom, que é uma placa de fixação que vocês vão ver no final. E aqui ele já pronto, solidarizado e preparado para ser passado no túnel. Não dá para ver, mas esse enxerto ficou com 10 de espessura e 10 de comprimento.
o que dá uma boa dinâmica. Ele é o mesmo, ele sozinho daria um 8. Eu ganho 2 milímetros praticamente com esse preparo em sextuplo, o que melhora a resistência do meu enxerto. E aí a gente parte para as imagens artroscópicas da cirurgia. Essa era uma lesão aguda de cruzado anterior. Eu sei que é difícil a compreensão, mas eu vou tentar explicar de maneira rápida. Esse aqui é o côndilo femoral lateral. Lá atrás, daqui a pouco talvez ele apareça melhor, está o nosso cruzado posterior, lá o côndilo femoral medial. E aqui, na posição que era para ele estar, o rompimento da lesão cruzada, da lesão do cruzado anterior. Essa foi uma lesão aguda. Aqui, depois de eu já fazer a limpeza dos restos do ligamento, a gente tenta preservar o máximo que dá dele, chama-se reconstrução biológica, às vezes não dá pela questão fragmentária, mas aqui eu já estou começando a marcar os meus footprints, aquela pegada que eu falei lá no início, que é a relação disso com os ligamentos menisco-tibiais e nas suas inserções. Eu tenho aqui resto do cruzado anterior e escondidinho aqui embaixo como minha referência, eu tenho o ligamento do corno anterior do menisco lateral. Ele me dá um padrão de posicionamento do meu túnel tibial. Aqui é restos do ligamento de Humphrey, que é um ligamento que estabiliza cruzado posterior e menisco. É um ligamento responsável por estabilização do menisco medial também. Lá, de novo, a face medial do meu côndilo lateral, onde eu vou procurar essa referência. Lá onde eu mostrei aquela hora que vocês viram as duplas bandas ali naquele osso embrionário, a gente viu que o ligamento cruzado anterior se insere nessa face medial do côndilo lateral. E ali eu estou, depois da limpeza, depois do preparo, procurando essa referência. Aqui eu troco a minha visão para um terceiro portal, que chama-se portal acessório, que me permite olhar de frente para o côndilo lateral. Olhar para a face onde eu vou procurar a minha referência anatômica para fazer o meu túnel femoral. Que aqui está ele. Depois de passar um fio guia, depois de brocar ele nos tamanhos que eu medi daquele enxerto, o meu túnel femoral está feito e está preparado para passar o meu enxerto. Lembrando, eu gostaria de lembrar para vocês entenderem isso aqui, que esse joelho está numa posição de hiperflexão. Aquele joelho que vocês viram lá anteriormente estava numa posição praticamente anatômica normal. Esse posicionamento do túnel femoral, eu estou com o meu joelho dobrado em hiperflexão, o que faz com que esse túnel esteja posicionado bem posterior do côndilo femoral lateral. E aqui, o guia que é usado de fora para dentro, para eu achar a posição, aquela que eu mostrei para vocês, o ligamento que eu falei para vocês, lá atrás o côndilo femoral medial, com a inserção do LCP, e aqui o meu fio guia que vai me permitir fazer o meu túnel tibial. E aí eu cheguei num ponto, esse paciente não tinha nenhuma lesão de menisco, eu costumo brincar que esse é o joelho que me consagra, porque é uma lesão aguda, sem lesão de menisco, que é o fator de proteção dessa articulação. Eu vou lá fazer uma reconstrução anatômica, simulando aquilo que ele tinha, esse cara vai reabilitar com vocês e vai voltar plenamente aos esportes sem maior dificuldade. O maior problema é operar ligamento de lesão crônica associada a vários entorses, associados a lesões de menisco e lesões de cartilagem. Esse paciente vai voltar a me incomodar no futuro, no sentido que ele vai ter sintomas de desconforto e sintomas de artrose. Esse é o paciente que me ajuda. Então, eu tenho os 2 túneis feitos e eu começo a passar aquele enxerto. Essa é a plaquinha de endobottom, que vocês viram anteriormente que ela é bem pequenininha. Isso é para vocês terem noção da imagem artroscópica, de como ela dimensiona as coisas para nós. E aí o meu enxerto, que foi marcado lá anteriormente, onde eu preciso dar um tombo, é o chamado looping do endobottom. Aqui eu marquei onde é o tamanho do meu túnel, onde eu vou encostar ele para dar o tombo naquela plaquinha e ela sentar na cortical lateral do fêmur. Cheguei na última marcação, dei o tombo
na plaquinha do endobóton e fixei o meu enxerto no fêmur, certo? Esse enxerto, como vocês viram aqui, ó, ele está passando de dentro do túnel tibial para o meu túnel femoral, e aí eu faço a fixação do meu ligamento em tensão, e a fixação é feita em extensão completa, 0 graus, porque me permite testar se eu acertei o posicionamento do meu túnel femoral, e não se eu fiz ele lá abaixo daquela crista do residente, e se eu não errei e não estou causando impacto no teto do intercôndilo. Esse é um parafuso chamado de parafuso bioabsorvível. Com o tempo, principalmente na tíbia, que tem bastante osso esponjoso, ele tem condições de ser reabsorvido. Eu já fiz algumas revisões em cima dele. Tu pode operar normalmente em cima disso sem crise. Então, essa é a cirurgia padrão ouro que eu faço e que segue basicamente a reconstrução anatômica do cruzado anterior que se preconiza hoje, com enxertos preferencialmente quíntuplos ou sextos, que vão aumentar o diâmetro desse ligamento. Desde que eu cheguei, é a terceira mudança de técnica que eu passo em 11 para 12 anos que eu estou em Criciúma. Eu cheguei fazendo isométrico, eu cheguei fixando o fêmur com, chamava-se parafuso transverso, que é o parafuso cross-pin. Eu transitei para a reconstrução anatômica usando os parafusos de interferência. Hoje eu faço essa fixação no LCA isolado. Quando eu uso e quando eu faço a reconstrução do ligamento anterolateral que eu falei para vocês, eu uso parafusos absorvíveis ainda, porque eu faço uma outra técnica de preparo que aí não cabe, fica difícil explicar só na palavra. E aqui a realidade do que aconteceu. Esse é o paciente com a placa de endobóton sentada na cortical lateral e o meu túnel tibial situado paralelo ao meu teto do intercôndilo. Aquela marquinha branca, chamada de linha de Blumensatt, certo? Ela determina o meu posicionamento e a angulação do meu enxerto. Ah, não dá para ver nada no raio-x. Claro que dá. Só para o olho não treinado, que não está acostumado a fazer isso, que não vai identificar essas coisas. O raio-x ainda é mandatório em muitas das coisas que a gente faz na ortopedia. A ressonância não é um milagre, ela não mostra tudo. E, principalmente, a ressonância não demonstra a biomecânica da articulação, como a gente tem que entender. E aí a importância eterna do raio-x, até que a gente possa desenvolver esses laboratórios de biomecânica que vocês estão vendo, que estão se proliferando pelo país e pelo mundo, que vão nos permitir entender mais ainda essas questões articulares. Aqui, aquele rapaz atleta, onde eu tive que associar uma osteotomia para corrigir o eixo mecânico dele. Eu fiz, a partir desse túnel e desse parafuso, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, e esse parafuso significa a reconstrução do ligamento anterolateral que eu falei para vocês, que eu tenho feito nas... Então, esse rapaz, a última vez que eu falei com ele, ele me perguntou se podia voltar a jogar futebol profissional. Eu desaconselhei, mas... cada um sabe o joelho que tem. São situações bem diferentes. Esse é um paciente, como eu disse, sem lesão de cartilagem, sem lesão de menisco. Aqui tem lesão de cartilagem, tem lesão meniscal. É um joelho pré-artrósico, é um joelho que vai me dar bastante problema. E aí a gente começa a chegar no que a gente tem para discutir um pouco. Como é que eu faço o protocolo pós-operatório imediato? Eu sigo esse cara aqui, que é um outro cirurgião famoso dos Estados Unidos, que preconizou uma série de processos de reabilitação. E dizem que ele ainda é um pouco maniático e ele continua tirando tendão patelar contralateral para fazer a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Entenderam? Ele tira enxerto de patela do outro joelho para reconstruir o joelho machucado, Dr. Shelbar. É uma opção dele, acho que é o único que eu conheço que faz isso, mas ele tem esse protocolo que aqueles que trabalham com meus pacientes conhecem isso de rotina. Apoio com carga liberada, e aí nós estamos falando da lesão isolada do ligamento, a extensão completa, para a gente não ter uma retração de cápsula posterior
nem em relação à retirada dos tendões flexores, que podem gerar um desconforto, o paciente começar a assumir um flexo no seu caminhar, e a gente quer que ele jogue no ciclo de marcha, primeiramente, o calcanhar, ele aplane o pé e use a parte anterior do pé no seu empuxo, que é a mecânica, é a fase de apoio da marcha do paciente. Ela precisa ser respeitada desde o início da recuperação. A flexão em 90 graus em 10 dias, eu mantive isso aqui como referência, mas na realidade dos meus pacientes, hoje, com essas reconstruções de tendões flexores, 90 graus eu vejo no pós-operatório imediato, não me preocupo nem um pouquinho, o paciente já sai do hospital com 90 graus. A crioterapia, o gelo é um anti-inflamatório analgésico e é o que a gente deve fazer de rotina, e a fisioterapia imediata. Pode fazer no mesmo dia? Pode. Em alguns hospitais a gente já conseguiu estabelecer protocolos e os pacientes, daí depende um pouco do horário da cirurgia, claro que isso é um pouco chato, já começam com algumas orientações no mesmo dia da cirurgia. No outro dia, quando eu consigo mandar embora cedo, os colegas aí sabem que eu já mando ir de tarde na clínica, se puder dar uma passadinha, começar o trabalho, para fazer essa recuperação gradual. E esse é o pós-operatório imediato. Essa rotina aqui, ela segue até 30, 40, 45 dias, porque a gente precisa estratificar isso nesse nível de recuperação. E, de novo, aqui a ideia dos planos vai ser importante. Aqueles conceitos de como trabalhar a minha reabilitação é importante nesse sentido. Com 45 dias eu libero caminhada para o paciente e o paciente está sendo acompanhado com vocês na recuperação da sua amplitude de movimento e tirar o edema articular, que, lembre-se, no início da recuperação não é edema, é sangue dentro da articulação. É sangue que extravasa da perfuração do osso para a realização dos túneis, e esse sangue contém células primordiais de cicatrização, que são fundamentais no processo de cicatrização desse enxerto que lá foi colocado na articulação. Com 90 dias, normalmente o paciente está com a amplitude de movimento recuperada, sem inchaço. Em teoria, a função do fisioterapeuta fica menor e os fisioterapeutas costumam liberar o paciente para aquilo que se chama de transição, que é quando vai começar os movimentos uniplanares. Corrida em linha reta. Eu sei que já fazem bicicleta antes, mas está liberado uma bicicleta. O paciente acaba ficando num nível de atividade uniplanar até cerca dos 150 dias, ou seja, os seus 5 meses, quando a gente começa a intensificar. Óbvio que isso varia muito de paciente para paciente, mas são coisas que a gente respeita dentro de um universo. Até chegar num trabalho adiante dos 5 meses, lá depois do 6º, 7º mês, onde a gente vai começar a trabalhar a potência muscular para liberar esse paciente para o retorno ao esporte. Quem está no jogo aí já faz alguns anos, sabe que alguns anos atrás, nós mesmos cirurgiões estávamos falando de retorno ao esporte com 5 meses, 6 meses, e eu tive em algumas mesas lá no México, agora no Mundial de Joelho, eu não vi nenhum dos grandes doutores das escolas de futebol da UEFA, dos grandes clubes, falando em retorno ao esporte antes de 8, 9 meses. Por quê? Por causa dos entendimentos desses trabalhos que apresentaram essas rupturas, esses índices de rupturas, e por causa de novos trabalhos baseados em exames de imagem, onde a gente já tem ressonâncias, que são aquelas que trabalham com cor, que medem o grau de vascularização do enxerto que a gente enxertou lá no joelho do paciente, e demonstram que esse enxerto acaba estando vascularizado a partir do 8º, 9º mês. Ou seja, se ele está vascularizado, ele se integrou à articulação. E é isso que a gente quer para ter uma biomecânica dentro de um padrão normal e que esse joelho possa resistir às cargas mecânicas nele aplicadas. Então, todo esse entendimento é importante, certo? Para que a gente possa chegar nesse nível.
se alguém me perguntar, Marinho, quais os testes que tu faz no consultório para liberar o paciente para... eu acho que ainda não cheguei num nível assim de ter uma estrutura lá na nossa estrutura da Leve que eu possa fazer o rope test, fazer o paciente saltar, pular. Eu acredito muito naqueles que trabalham comigo, que me dão esse feedback, que dizem quando o paciente está bem ou não. Porém, na minha rotina, eu sempre avalio se o paciente tem estabilidade dos rotadores no teste de Trendelenburg, como que ele sobe ou desce de um degrau, qual é o trofismo da musculatura dele, certo? Qual é o padrão de agachamento dele numa descida, num saltinho. Coisas mínimas eu costumo fazer naqueles pacientes que eu desconfio que a coisa não evoluiu num padrão evolutivo que chega nesse nível aí. Hoje, por exemplo, eu vi um paciente que atingiu o nível ideal com 10 meses de cirurgia. Para mim e para o fisioterapeuta que reabilitou ele, foi difícil, foi um paciente mais arrastado, mas ele chegou nesse padrão com 10 meses de estar liberado. Alguns chegam com 6, 7 meses e vão jogar bola. O paciente pergunta para mim, posso jogar bola? Eu pergunto, já jogou? Já. Então está me perguntando por quê. Né? Não tem, assim, um paciente quer. A gente brinca nas cirurgias que os pacientes tomam ali o primeiro remédio do anestesista, a primeira coisa que perguntam na sala de cirurgia é quando que eu posso jogar bola. Mas isso é 80% dos pacientes que entram na sala cirúrgica. Então, é uma realidade do nosso país do paciente ser doente por futebol, certo? Então, essa é a minha realidade. Eu tenho muito a agradecer para vocês. Antes de abrir para perguntas, eu vou apresentar o Dr. Diego Padão, que chegou dos Estados Unidos, sentou ali quietinho, está até com a roupa do avião ainda, eu acho. E o Dr. Fábio, que deve ter vindo do hospital, por favor, rapazes. Dr. Diego, nosso especialista em pé e tornozelo, e o Dr. Fábio, certo, que são sócios da Leve. E deixo aberto aí para a gente discutir, quem tiver pergunta, quiser a gente trocar uma ideia, está aberto.